se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Boa noite a todos, inclusive a Larissa, que já ouvi aí a sua voz. Mozinho, Larissa. Ô, pastor Saúl, tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Ó, Zélia. Zélia chegou. Oi, Zélia. A paz, Zélia. A paz do dia, Zélia. A paz do Senhor, pastor. Chega, fica quieta. A paz do Senhor, pastor Saúl. Oi, Larissa, paz, Deus te abençoe, viu? Cortou o cabelo. Contei, tu não foi? Contei, sim. Presta atenção. Fiquei mais feio ou fiquei mais bonito? Diga aí. Hein? Hein? Como foi? O quê? Ficou mais feio ou mais bonito? Ah, ficou um pouco bonitinho. Ficou um pouco bonitinho, foi? Ficou Não pule não, que fica feio. Ela está dizendo que só um pouco, viu, pastor? É, eu vi. E mozinho, como é que é? Ah, os dois são bonitos. Ei, tá querendo agradar, né?
Esse negócio de observar esses negócios já vem de pequeno, né, pastor? DNA É. mesmo, viu? Não é. Meu amigo. Atenção e ela prestou atenção. Godinho, Hum, cadê Késia? hum. Cadê Késia? Ah, tá aqui. Tá aqui, tá no quarto. Deixa eu ver se ela tá aqui. Olá, Késia, está tudo bem? Eu não sei. Aqui, ó. Diga, oi, Larissa. Olha aí. Vá. Larissa Sono. ali perguntando por tua. Fala. Diga, boa noite, Larissa. Tava deitada. Ah. Tá com sono, né? Tava deitada. Ah. Ó. Tá aqui, Beguinha. Fala com Beguinha. Liga. Tudo bem, Beguinha? Tudo bem, Meguinha? Tudo bom, Larissa? Graças a Deus. Tu tá tomando conta de vovó, é? É. Eu tô fazendo vovó muito feliz. Todo Né? dia. Cola, ela assiste comigo. Muito bem. Mas ela não gosta que se a Raquel ver ela almoçando. É? Ela almoça toda hora. Almoça toda hora, é? Todo dia na hora da aula, né? Aham. Ah, para por isso que a tua avó tá gordinha, viu? Não, é da minha amiga. Ela não gosta que ninguém fale de gordinha, não. Isso? E é. Gosto. Tu não disse que ela tá comendo direto? Então quem come direto engorda. Ela não tá gordinha, não. Ela não tá gordinha. Sabe quem está magrinha? É ninguém que fica magrinha ou gorda. É do tamanho que é gordo, mas isso não pode chamar disso. Só pode dizer oi, nem pode dizer se é magro ou gordo, entendeu, mozinho? Entendi. Eita, o pastor Saul pegou em peso, né? Ela conversando com o senhor, né? É minha amiga lá no Facebook, não, no Instagram, não. No WhatsApp. No WhatsApp. É. Pastor Saul, Sim. eu vou te contar uma história do computador. Eu estava assistindo o tia Stephanie, aí a gente desligou o computador, aí a gente queria saber a tarefa, mas não conseguiu ligar. A minha avó ligou para a minha mãe e a minha mãe pensava e não sabia de nada, mas uma vez ela conseguiu e me ensinou. Ela disse que é favorito de infantil 5. Aí eu cliquei e foi tudo certo. Muito bem. Olha aí. Sabe de tudo, viu, pastor, no computador. É. É quem liga para a aula dela é ela, viu? Muito bem. Coitada de mim que não sei de nada. Se ela está coitada. Tá bom. Fique assim, vó, você aprende. Eu te ensino. Tá bom. Obrigada. Pronto, agora vai começar o culto. Vamos começar, né? Já é 19h36. Quem for chegando vai. Se agregando. Vamos
Vamos começar com a oração. Pessoal, deixa eu ver se está aqui. Peço José Ferreira para fazer a oração inicial. Eu não estou ouvindo direito, não. É para mim orar? Isso. Pode orar. Ok. Senhor Deus e Pai, com muita alegria, Senhor, de estar, ó Deus, participando, Senhor, do teu estudo, junto com os teus servos, Senhor. E já te agradecer, meu Deus, por tudo que vai ser realizado nessa noite, Senhor. E te agradecer, ó Deus, pelo teu servo que está à frente, Senhor, do trabalho que está sendo realizado a ti. E também, Senhor, agradecer, meu Deus, por teu servo que vai trazer o estudo nessa noite. Agradecer pela chuva que cai, pelo mais um dia que o Senhor tem nos dado, Senhor, o privilégio de dormir e abrir os olhos, Senhor, e ver um novo amanhecer. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, pela tua palavra que nos sustenta, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor na nossa vida, Senhor. E também, meu Deus, desde já te pedir, Senhor, pela humanidade, Senhor, que está enfrentando, meu Deus, essa enfermidade dessa coronavírus, Senhor, que a tua misericórdia, o teu amor, Deus, esteja com cada um de nós, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar com o Senhor e te agradecer, e agradecer por todo o teu povo aqui na face da terra, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Obrigado, mozinho. Nada, meu cara. Vamos ler uma passagem da Bíblia. Se encontra em Romanos 12. Vamos ler do 9 até o 21. Romanos 12, do 9 até o 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicionando coisas altas, mas acomodando-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se
Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vencei o mal com o bem. Amém? Amém. Que Deus possa aplicar a sua palavra nos nossos corações. Acho que todo mundo tem uma parte preferida da Bíblia, exceto que nós devemos honrar toda a Bíblia e, nos agradando ou não, né, devemos segui-la, né? Mas todo mundo tem um trecho, um texto, uma passagem que é a sua preferida, né? No meu caso, é essa passagem, né? Para mim, ela resume todo o Evangelho do Senhor Jesus, né? Dizendo como nós devemos nos portar. Amamos uns aos outros, né? Perdoando, né? Não amaldiçoando, né? Mas sempre abençoando. Creio que foi para isso que nós fomos chamados, né? Para servir ao Senhor com alegria, como diz também no texto. Amém? Vamos louvar e engrandecer esse Deus que é todo-poderoso. Essa irmã Kaliene que nos leva a Deus com um cântico. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos cantar o hino 266, Rude Cruz. Rude cruz se erigiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário brilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém. A palavra está com Beguinha. Amém. Glória a Deus.
No começo, antes de orarmos, antes de começar propriamente o culto, nós nos saudamos uns aos outros, né? Mas foi chegando outras pessoas aí. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, né? Que nós tenhamos uma boa noite, um bom estudo, né? Dizer que sejam todos bem-vindos e possa ser bem proveitoso para nós que vamos, nesse momento, ter mais um estudo, né? Na direção do pastor Saul, que ele possa nos instruir mais e mais na palavra do Senhor. Que todos sejam bem-vindos. E a palavra está com o reverendo Saul para o estudo desta noite. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Isso, irmãos. Como eu tenho uma tela aqui, irmãos, eu vou colocá-la logo para ver se ela aparece aí. E vou pedir para os irmãos me darem aí o ok, dizendo que apareceu uma telinha branca. Aí, tá certo? Apareceu não, né? Apareceu não? Ainda não, pastor. Certo. Deixa eu ir aqui de novo, porque deu uma mensagem de erro. Deixa eu ver aqui. Nada? Tá começando. Apareceu agora. Apareceu, né? Pronto, a tela branca, beleza, joia. Tranquilo, irmãos. Queridos, hoje nós estamos nos preparando e agora vamos ter mais um estudo da palavra do Divino Mestre. Como é bem conhecido dos irmãos, nós estamos estudando, queridos, o breve catecismo de Westminster e todos os estudos referentes às doutrinas de Westminster, elas são sempre assuntos polêmicos. O assunto de hoje é um assunto extremamente polêmico. E é claro que nós não vamos conseguir responder todas as dúvidas e todas as perguntas, e muito menos ver todos os pontos de vista a respeito deste tema. Então, nós hoje vamos estudar a eleição. Ou, se você preferir também, pode chamar de vocação eficaz, ou pode ainda chamar de predestinação. Então, como os irmãos podem ver, esse é um assunto bastante polêmico, principalmente subdividido aí nos dois grandes grupos que têm se degladiado a respeito desse tema, que são os arminianos e os calvinistas. Hoje mesmo foi necessário eu entrar no site da OMEB e passar uma reprimenda lá, porque estavam fazendo piadinhas com essa história. E essa doutrina, irmãos, como toda doutrina bíblica, não é doutrina para nós estarmos fazendo piadinhas e muito menos estarmos nos degladiando em torno dela. Então, fiz a intervenção lá, dizendo que era lamentável que pastores estivessem fazendo provocações. Então, esse assunto não é um assunto para provocação. É um assunto para que nós possamos compreender e, compreendendo este assunto, nós possamos estudar melhor as doutrinas da Bíblia como um todo. O texto que nós vamos ler hoje é um texto muito conhecido, Romanos capítulo 8, versos de 28 até o verso
de número 30, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito, segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Bem, queridos, esse é o texto escrito pelo apóstolo Paulo, e nós vamos orar rapidamente para dar continuidade ao estudo desta noite. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez nesta ocasião. Pedimos a tua bênção para nós, que tu abras a nossa compreensão, abras o nosso entendimento para a compreensão da tua palavra que vamos estudar nesta ocasião. Nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Queridos, a pergunta 20 do breve catecismo diz assim: deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Pecado e miséria foi o assunto que nós estudamos na semana passada. Então, Deus deixou todo o gênero humano permanecer naquele estado? A resposta é a seguinte: tendo Deus, unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado de pecado e miséria e trazer a um estado de salvação por meio de um Redentor. Bem, irmãos, você tem aí os textos bíblicos que tratam desta doutrina e que você deve estudar, entre outros que também estão contidos no Catecismo Maior, e estudar também o breve catecismo. Bem, o assunto, todos já sabem, é a eleição, ou a vocação eficaz, ou ainda a predestinação. Escolha ou predestinação, irmãos, é o ato de Deus pelo qual no passado eterno ele escolheu aqueles que seriam salvos. Esta escolha é incondicional, pois não depende em nada ou de nada fora de Deus, como, por exemplo, boas obras ou uma fé planejada, conforme os termos de Romanos, capítulo de número 9. Esta doutrina é repetidamente ensinada na Bíblia e também é exigida pelo nosso conhecimento de Deus. Para começar, devemos ver as evidências bíblicas, conforme visto no estudo de número 9 e também corroborando com o estudo 9. Nós tivemos o estudo de número 10. O primeiro pecado de Adão reduziu o gênero humano a um estado de pecado e de miséria. Todavia, Deus não deixou perecer todo o gênero humano nesse estado de pecado e de miséria em que o homem entrou. Tendo escolhido alguns para a vida eterna, celebrou com eles um pacto de graça para os livrar
da morte e trazê-los a um estado de salvação por meio de um Redentor. A escolha ou eleição de alguns para a vida eterna é o chamado pacto da graça, e a pessoa e obra do Redentor são os nossos próximos assuntos que têm ligação e vinculação com este aqui. Portanto, há uma escolha de Deus a respeito do que diz respeito à salvação. Então, nem todos os homens serão salvos, evidentemente, mas alguns serão. E estes que serão salvos, evidentemente, o serão através do processo que nós chamamos de eleição e que é um processo que depende única e exclusivamente de Deus. Também, eleição pode ser chamada de vocação eficaz, pode ser chamado de predestinação e também a preterição, já que Deus, não escolhendo todos os homens, preteriu alguns, não destinando eles à salvação. Esse é o contexto do nosso estudo de hoje. A Bíblia diz que antes da salvação, cada pessoa deste mundo é morta em delitos e em pecados. É o que nós costumamos dizer, que todas as pessoas deste mundo estão espiritualmente mortas, conforme Efésios, capítulo 2, versos 1 e 2. Neste estado de morte, o pecador é totalmente incapaz de responder a qualquer estímulo espiritual e, em seguida, é também incapaz de amar a Deus, de obedecê-lo ou adorá-lo de qualquer forma. Portanto, o homem natural, no estado de pecado, não tem nenhuma condição de procurar a Deus. E não procura. As Escrituras dizem que a mente de cada homem ímpio, de cada descrente, é inimizade contra Deus, pois eles não estão sujeitos à lei de Deus, nem eles podem estar sujeitos a esta lei, porque perderam esta capacidade. E aqueles que vivem de acordo com a carne não podem agradar a Deus. Paulo nos diz isso na carta aos Romanos, no capítulo 8, nos versos de número 7 e no verso de número 8. Isto descreve um estado total de desesperança e morte espiritual. O efeito de tudo isso é que, irmãos, nenhum pecador pode dar o primeiro passo no processo de salvação. Isto é o que Jesus quis dizer em João, no capítulo 6, no verso de número 44, quando o Senhor nos diz assim: ninguém pode vir até mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. É também por isso que a Bíblia reiteradamente ensina que a salvação é completamente uma obra de Deus, uma obra exclusiva de Deus, sem nenhuma ação do homem, que apenas responde ao chamado eficaz. O apóstolo Paulo, no texto que foi lido, diz que ele escolheu, aos que escolheu, predestinou,
e fez com que a palavra viesse até ele, germinasse, desse fruto, e Deus mesmo os restaurou, cada um deles. Esse é um resumo do resumo do resumo daquilo que o apóstolo Paulo está a nos dizer. Bem, como eu disse, irmãos, essa doutrina da predestinação é uma doutrina muito polêmica. O pastor Davi sabe disso, os pastores sabem disso, a irmã Zélia, que é professora em seminário, sabe disso, né? Nós temos uma resistência muito grande. Eu diria que a grande maioria dos evangélicos não entendem a predestinação como um ato soberano de Deus, mas entendem sempre que o homem é quem vai decidir se vai ou não para o céu. Mas a Bíblia nos mostra outra coisa. Desculpe. A Bíblia nos mostra que é Deus quem faz esta escolha. Mas vamos analisar, em primeiro lugar, o aspecto histórico da doutrina, já que ela é uma doutrina polêmica e que vem sendo alvo de discussão há muito tempo. Bem, a predestinação não teve muita importância e foi pouco discutida até os tempos de Agostinho, chamado Santo Agostinho. Não havia uma clara concepção do assunto até então. De modo geral, consideravam a predestinação como presciência de Deus no que se relaciona com os atos humanos, baseado nos quais Deus determina o destino futuro. Essa crença, queridos, transforma Deus num mero vidente. É como se Deus olhasse para o futuro, visse o futuro, e como ele viu o futuro, ele agora traz para nós o futuro que ele já viu. Então, aqui tira de Deus o seu ato de soberania e coloca Deus na condição de um vidente. Bem, por isso mesmo, Pelágio recorreu a alguns dos primeiros pais da igreja, visto que a doutrina não foi muito bem explorada para fundamentar o seu pensamento. O pensamento de Pelágio é o seguinte: a predestinação da salvação ou condenação funda-se na presciência. Ele, portanto, não admite uma predestinação absoluta por ato soberano de Deus e sem a participação do homem. E sim, ele acreditava e escreveu e ensinou uma predestinação condicional, onde o homem decide se aceita ou se não aceita. Bem, Agostinho inclinou-se a aceitar essa percepção até compreender sobre o caráter soberano do beneplácito de Deus, percebendo que a predestinação não dependia da presciência divina das ações humanas, e sim da presciência de Deus. E ele escreveu, entre o muito que ele escreveu, eu trouxe uma pequena frase aqui sobre essa questão, que ele diz assim: na predestinação, Deus conhece previamente o que ele mesmo fará, conhecendo também o que ele mesmo não fará. Portanto, a presciência é algo de Deus para com Deus. Não tem nada a ver com o homem. Agostinho também fala dos reprovados da predestinação. Se Deus escolheu uns,
não escolheu os outros. Portanto, Deus preteriu aqueles que não escolheu. Então, Agostinho prevê essas duas questões. Ele fala da predestinação e fala também dos reprovados na predestinação, mas deixa claro que os reprovados na predestinação, essa reprovação está baseada na justiça que leva em conta o pecado, de modo que não há dúvida de que Agostinho ensinava a dupla predestinação. Nós não vamos adentrar muito nessa questão aqui, porque lá na frente nós vamos discutir ela mais detalhadamente. Houve, portanto, queridos, como era de se esperar, muita resistência no que diz respeito a esta doutrina, como também já mencionamos outras doutrinas igualmente polêmicas. Entretanto, esta é a doutrina mais polêmica do cristianismo. Os reformadores, em geral, aceitaram a doutrina da predestinação na concepção de Agostinho, que são os reformados, entre os quais nós, como presbiterianos, estamos incluídos, e que é a minoria do povo cristão. E outros, como Lutero, aceitaram também a doutrina da predestinação, porém, com uma ênfase muito grande na afirmação de que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Lutero dizia, eu aceito a predestinação, mas aceito a predestinação na concepção de que Deus predestinou todo mundo. Deus quer que todo mundo seja salvo. Agora, dá ao homem a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, para ele decidir se aceita ou se não aceita. Bem, irmãos, esse também é o pensamento arminiano dos nossos dias. E é com base nesses ensinamentos de Pelágio e do próprio Lutero que os arminianos se baseiam para tirarem a sua doutrina dos dias atuais. Muito bem. De modo que a doutrina da predestinação, ao longo da história, foi enfraquecida e desapareceu quase que completamente durante um período, uma vez que Lutero afirmou que a condenação era condicional. A predestinação era condicional. O homem aceitava ou o homem não aceitava. Calvino e a grande maioria dos reformados aceitam e sustentam esta doutrina que acentua a soberana liberdade de Deus em relação à sua, aliás, a nossa eleição, a sua revelação, a vocação e assim por diante. Portanto, se Deus é soberano e eu reconheço a soberania de Deus, portanto, todas as coisas dependem única e exclusivamente dele. Hoje, nós temos a grande polêmica entre os arminianos e os calvinistas, que vamos ver um pouquinho lá mais adiante. Desculpem, irmãos, eu ia colocar as imagens aqui e acabou passando desapercebido, né? Mas aí está Pelágio, que foi quem disse que contestou, dizendo que a salvação depende do homem. Temos Agostinho, que foi o primeiro a reconhecer a soberania de Deus, e temos os reformadores aí também, que também defenderam e defendem até hoje
a soberania de Deus e a predestinação como um ato exclusivo de Deus, sem depender do homem. Pelágio e Lutero dizem que Deus predestinou, mas o homem aceita se quiser. Não é? Os reformadores e Agostinho dizem que a graça é irresistível. Quando chega para o homem, ele vai ser salvo de qualquer forma, porque é a vontade de Deus. Segundo aspecto, é o aspecto bíblico. É claro, não precisaria nem afirmar isso, não é? Que quando nós citamos o aspecto bíblico, claramente estamos colocando que é o aspecto mais importante da doutrina, não é? O que é que a Bíblia ensina? Quais as lições que nós temos da Bíblia a respeito deste assunto? Bem, a eleição é uma doutrina fundamentalmente bíblica. A eleição é o chamado de Deus destinados aos eleitos em Jesus Cristo, ao qual se dá o nome de vocação eficaz. O chamado a essa salvação é a expressão livre da graça de Deus, que, respondida pela fé dos homens, habilitados pelo Espírito Santo. Por meio dessa vocação eficaz, os homens são atraídos livre e eficazmente em Cristo por meio da graça de Deus. Paulo nos diz isso em Efésios, no capítulo 2 e no verso de número 8. Portanto, esta graça é irresistível. O homem não resiste à graça de Deus que é colocada diante dele. Então, quando a graça o alcança, ele realmente entrega a sua vida a Jesus Cristo. Quando observamos a história bíblica e a história do povo de Deus, de um modo geral, vamos observar que a eleição ocorre em vários sentidos e é realizada sempre pela vontade soberana de Deus. Portanto, está demonstrado que Deus tem operado de diversas formas. Por exemplo, a eleição de Israel como um povo. Esta foi feita pela vontade soberana de Deus. A eleição pessoal para determinados ofícios. O Senhor convocou pessoalmente Abraão, Isaque, Jacó, Saul, Davi, Salomão, os profetas, os discípulos, e convoca ainda hoje alguns servos seus para serem pastores, presbíteros, diáconos, mestres, professores e assim sucessivamente. Portanto, essa vocação individual ainda existe nos nossos dias. Mas também tem a eleição para a salvação. Também Deus elegeu alguns para salvar, para dar-lhes a vida eterna. É esse o conceito e é este o tema e o assunto que nós estamos estudando. Não estamos estudando a eleição de Israel como um povo, ela está aqui só citada. Não estamos estudando as eleições pessoais para o exercício de determinados ofícios. Também não. Hoje nós estamos estudando a eleição para a salvação. Por toda a Bíblia, irmãos, há inúmeros exemplos de indivíduos, grupos e nações eleitos por Deus para determinados fins. Podemos ver, por exemplo, Neemias, capítulo 9, verso 7, 1 Samuel, capítulo 12, verso 6, 1 Crônicas, capítulo 28, verso 4, Isaías 41, versos 8 e 9, Lucas, capítulo 3, verso 13,
capítulo 6, verso 13. João, capítulo 15, verso 16 e 19. E tantos outros textos bíblicos. Mas há também uma escolha ou eleição, ou vocação eficaz, ou predestinação para a vida eterna. Deus também escolheu entre todas as pessoas do mundo algumas para lhes dar a vida eterna e para trazê-las de volta à comunhão com Ele. Ouçamos o que nos diz a palavra em diversos versículos. Por exemplo, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, Paulo diz assim: Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Efésios, capítulo 1, versos 3 e 5, Paulo nos diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo e em amor nos predestinou para ele. Ainda Mateus, capítulo 24, verso 31, Mateus nos diz assim: Ele enviará os seus anjos, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, os escolhidos de Deus estão espalhados por toda a terra. E no tempo apropriado, o Senhor mandará os seus anjos para fazer essa colheita. Eleição ou vocação eficaz é o chamado que Deus faz aos homens pecadores que perderam a comunhão com Ele e estão no estado de pecado, de miséria e de morte, a saírem do estado em que se encontram por natureza para a salvação. Então, a eleição é esse chamado de Deus para que nós possamos retornar à comunhão que tínhamos com Ele lá no Jardim do Éden. Evidentemente, antes do pecado. Muito bem. Terceiro aspecto. E o terceiro aspecto que nós queremos considerar aqui, irmãos, é o aspecto da competência. O aspecto da competência. A eleição foi um ato unilateral de Deus. Foi um ato que aconteceu exclusivamente, unicamente pela boa vontade de Deus, como nos diz o texto lido nesta noite, sem nenhuma participação da vontade humana ou da vontade do homem. Consideremos, queridos, as características da eleição. Primeiro, ou a primeira característica da eleição. A eleição é a expressão da vontade soberana de Deus. É Ele que quer. É imutável. Portanto, se a eleição é imutável, é tão certa a salvação dos eleitos, de modo que jamais ela será modificada. Ela é imutável. Ela é eterna. Com isto, queremos dizer que ela é desde toda a eternidade. Ela é também incondicional. Isto quer dizer que ela independe da vontade humana e que não tem nenhum mérito humano na eleição, mas é um mérito exclusivo de Deus.
é também irresistível. A graça é irresistível. O homem não controla essa eleição, essa vocação, essa graça. Ela é irresistível. Ela está fora do controle do homem. Quando Deus o chama, se ele é um desses escolhidos, se ele é um desses predestinados, ele não tem como recusar. Ele aceita imediatamente esse chamamento de Deus. A eleição também é justa. Ela é justa. Ela é um ato de Deus justo. Porque ele escolhe aqueles que ele deseja pelo beneplácito da sua vontade, entre todos aqueles que estão condenados. Portanto, não existe nenhuma injustiça da parte de Deus nessa questão. Porém, surge aqui novamente a velha discussão entre arministas ou arminianos e calvinistas. Essas duas correntes teológicas, arminianos e calvinistas, são duas famosas correntes teológicas históricas. Elas concordam acerca e sobre o fato da eleição, porém divergem quanto ao motivo da eleição, divergem quanto aos motivos da mesma. E nós vamos considerar, em primeiro lugar, o que dizem os arminianos, e depois vamos também ver o que dizem os calvinistas. Consideremos primeiro a objeção, que são os arminianos, que têm uma interpretação totalmente diferente da percepção calvinista. Os arminianos afirmam que a fé e as obras previstas são o motivo da eleição. Deus, na sua onisciência, sabia de antemão quais pessoas haveriam de crer e praticar as boas obras, e com base neste conhecimento, elegeu-as. Aqui entra aquela velha questão que eu já citei de Pelágio. Então Deus aqui é tratado como um vidente. Não dependeu de Deus. Ele olhou, viu, sabia que fulano, beltrano e cicrano iriam aceitar e então os predestinou. Não tem muita lógica nessa colocação. Bem, os arminianos procuram seu ponto de vista com estas citações bíblicas. Por exemplo, Romanos 8:29, que é o primeiro versículo que foi lido nesta noite. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E 1 Pedro 1:2, que diz assim: eleitos é ciência de Deus. Já falei lá no início, quando mencionei Pelágio, a respeito do que é a presciência, não é? Estas passagens, entretanto, não ensinam que Deus elegeu alguns para a salvação por causa da sua propensão para a fé e para as boas obras. Isso não fica claro em canto nenhum. Esse ensino não está presente ali. Podemos ver textos como Gênesis 6:5, Romanos 3:9 e assim sucessivamente. Ao contrário, e coerentemente com o ensino geral das Escrituras, estas passagens ensinam que os que creem em Cristo e se convertem dos seus maus caminhos, creem e se convertem porque foram eleitos, porque foram escolhidos. Deus os elegeu, o predestinou. Ouçamos novamente Romanos 8:29 e 30. Diz o texto lá, Paulo diz: Deus os escolheu para serem conformes à imagem do seu Filho. A esses chamou e a esses justificou. Romanos, capítulo 8, verso 29 e verso de número 30. Bem, eu vou abrir aqui um pequeno espaço para citar
minha amiga e irmã Jane Lúcia, lá da igreja de Monteiro, que está hoje em Recife. Ela assistiu o estudo da semana passada e me mandou uma pergunta que dizia assim: o homem é justificado por si mesmo? O homem se justifica ou o homem é declarado justo? Bem, de conformidade com a doutrina da predestinação, o homem não se justifica. Então, ela perguntava assim, se tinha uma diferença. Tem uma diferença. O homem não se justifica. O homem não tem capacidade para se justificar. O homem é justificado por Deus sem nenhum mérito seu. Ele é, então, declarado justo, mesmo não sendo justo. Mas Deus o declara justo. Bem, voltando à eleição, não é? Todos foram eleitos para a obediência. Todos os que foram eleitos para a obediência e não porque são obedientes. Vou repetir isso. Todos os que foram eleitos para a obediência e não por serem obedientes. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, Efésios, capítulo 1, verso 4, você vê isso com muita clareza. Mas vamos para um exemplo prático. O apóstolo Paulo, quando pregou em Antioquia e fez o seu relatório a respeito do sermão e da mensagem que pregou ali, ele acaba dizendo o seguinte, no capítulo 13, no verso 48 de Atos, o apóstolo Paulo nos diz assim: creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, quem é que crê? Quando nós pregamos, quem é que crê? Creem aqueles que foram destinados por Deus para a vida eterna. Estes são os que crerão. Estes e somente estes serão os que se converterão. Desculpa, irmãos, é porque eu tô com a tossezinha aqui. Não é Covid não, viu? Pode ficar tranquilo, não precisa ninguém sair da link aí, tá certo? Fique sossegado, é uma tossezinha seca que nessa época sempre retorna. Bem, a doutrina arminiana sugere que a escolha de Deus é baseada na sua presciência de certos eventos. Este argumento sugere que Deus simplesmente olha para o futuro para ver em quem ele vai ou quem vai acreditar nele e escolhe aqueles que ele vê que irão escolhê-los. É meio complicado, meio confuso até de dizer, não é? Mas é assim que eles creem. Deus olha para o futuro, olha aqueles que vão crer nele e os escolhe porque sabe que eles vão escolhê-lo. Mas note que 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz que os eleitos são escolhidos de acordo com a presciência de Deus o Pai. Romanos 8:29 diz: para aqueles que ele conhecia antes, ele também os predestinou. E se o conhecimento divino simplesmente significa o conhecimento de Deus sobre o que acontecerá com antecedência, então estes argumentos não podem ser de qualquer peso e de qualquer valor. Além disso, esse não é o significado bíblico da presciência, que já falei sobre isso no início. Quando a Bíblia fala da presciência de Deus, refere-se ao estabelecimento de Deus de uma relação amorosa com essa pessoa. A palavra saber, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, refere-se a muito mais do que apenas um conhecimento cognitivo de uma pessoa. Passagem como Amós 3:2, Romanos 11, verso 2, indicam isso claramente. Por exemplo, 1 Pedro 1:20 diz que Cristo estava destinado desde a fundação do mundo. Certamente, isto significa muito mais do que Deus, o Pai, só viu Cristo no futuro.
Não, havia uma destinação anterior. Bem, vamos agora ver um pouco do que ensina o calvinismo, né? Ou os agostinianos, se você assim preferir, né? Porque a doutrina vem de Agostinho, não de Calvino. Calvino apenas formatou ela melhor, digamos assim, né? A doutrina calvinista, que é a doutrina dos reformados e também de nós presbiterianos, crê e apregoa que a eleição tem seu motivo no próprio Deus e não no homem. Foi um decreto soberano de Deus. E foi, conforme Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 5, unicamente por sua vontade. Portanto, a escolha de Deus só levou em conta a sua própria vontade. Deus, continua Paulo, nos chamou não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e verso de número 9. A eleição, como a entendem os calvinistas, é eleição da graça, conforme Romanos, capítulo 11, verso 5. E Paulo, no capítulo 11, no verso 6, que é o verso seguinte, diz assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Eu vou ler de novo, irmãos, essa passagem. Romanos, memorize aí, decore. Romanos, capítulo 11, verso 6. Paulo diz assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. O arrependimento, a fé e as obras, segundo o conceito bíblico, são dons de Deus. Isso está expresso em Atos, capítulo 11, verso 18, Efésios, capítulo 2, versos de 4 a 10, Filipenses, capítulo 2, verso 13. A doutrina da eleição, entendida desse modo, como um decreto soberano de Deus, oferece mais segurança e conforto ao crente, ao servo de Deus, ao predestinado, e é um incentivo à evangelização. E isso está em Romanos capítulo 8, 33 e 34, também na segunda carta a Timóteo, capítulo 2 e verso de número 10. Vamos resumir e botar aqui na tela para você ver. Armínio diz: o homem decide sem Deus. A decisão da salvação é do homem, independentemente de Deus. O homem é quem dá a palavra final. Aceita ou não aceita. Calvino diz assim: Deus decide sem o homem. A decisão é de Deus e não do homem. Quando Deus decide, alcança o homem e o tira e o traz. É um ato soberano de Deus, de graça, sem nenhum mérito do homem. Esse é o contexto, né? Então, aqueles que são eleitos recebem o chamado divino, são iluminados pelo Espírito Santo, creem e aceitam Cristo Jesus, nosso Senhor, e o seu sacrifício, e é pela graça de Deus, ele não precisa pagar nada, nem fazer nada para isso. É um ato soberano de Deus que o alcança e o traz para a vida. Quarto, também precisaríamos considerar o aspecto quantitativo, né? O aspecto quantitativo é importante nessa doutrina. A eleição, irmãos, para a salvação foi limitada. A eleição para a salvação é de alguns. Já ouvi alguém dizer: Deus elegeu todos e o homem decide se aceita ou não. Não é verdade. Deus não elegeu todos. Deus elegeu
alguns. Esse é o contexto, não é? Isso está subentendido já nos termos. Escolher e eleger. É claramente ensinado nas Escrituras, esses dois termos, escolher e eleger. E é ensinado explicitamente nas Escrituras. Jesus disse em Mateus, no capítulo 22 e no verso 14, Jesus diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É claro que há uma chamada geral feita pela proclamação do Evangelho. Isso desde o Antigo Testamento. Isaías, no capítulo 55, nos versos 1 e 3, diz, todos vós que tendes sede, vinde às águas. João, no capítulo 7, no verso 38, diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Os crentes, irmãos, têm a ordem dada por Jesus Cristo para irem por todo o mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. Isso está determinado a todos nós, por exemplo, em textos como Marcos capítulo 16 e verso de número 15. Por esse meio, muitos são chamados. Todavia, quem responde a essa chamada? Quem responde a esse chamamento? Somente os eleitos. Só estes respondem positivamente a este chamamento. Foi o que aconteceu em Antioquia, e já me referi a isso anteriormente. Paulo, no capítulo 13, verso 48, depois que pregou em Antioquia, fez o apelo, colheu aqueles que se converteram, ele disse, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Muito bem. Se você prega, ninguém escuta, é porque ali, naquele local, não tinha ninguém destinado à vida eterna. E se tinha, a semente que você pregou naquele momento vai germinar em algum momento e vai dar frutos. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E serve de testemunho para todos aqueles de que o evangelho lhes foi anunciado. Portanto, só ouvirão a voz do Senhor aqueles que são chamados. Os eleitos, irmãos, são alvo de uma chamada especial, ou como lemos no breve catecismo, uma vocação eficaz. Trata-se de uma obra do Espírito Santo, pela qual os eleitos são convencidos do seu pecado e miséria, são iluminados e persuadidos a crer em Cristo. Está no breve catecismo como resposta à pergunta de número 31, que é a seguinte, que é vocação eficaz. Então está lá a explicação. Há quem pense que a doutrina da eleição é um desestímulo à evangelização. Devemos sentir-nos encorajados a pregar o evangelho na certeza de que os eleitos em cada lugar serão tocados irresistivelmente pelo Espírito e se converterão. Naturalmente, temos que pregar o evangelho a todos, porque não sabemos quem são os eleitos. Nós não temos como saber quem são os eleitos. A semente é lançada a todo tipo de solo, diz o Senhor em Mateus, no capítulo 13, nos versos de 1 em diante. Portanto, devemos pregar e pregar sempre. Esse é o contexto da palavra, porque é através da pregação que os eleitos são chamados. Também há quem diga que a doutrina da eleição é injusta. Já falei um pouquinho disso
lá atrás, né? Há também quem diga, vou repetir, que a doutrina da eleição é injusta. Mas não é. A Bíblia diz que todos pecaram e ninguém tem direito a nada, principalmente a vida eterna. Deus não deve nada a ninguém. Seria merecido da parte de todos os seres humanos e justo da parte de Deus condená-los a todos. Se Deus escolhe alguns e os salva, isto não é justiça nem injustiça. É graça, é misericórdia imerecida. Nós não merecemos e mesmo assim ele nos salva. Mateus capítulo 20, verso 15 e 16 e Romanos também, capítulo 9, verso 14 e 15. Não é? Muito bem, queridos. Essa doutrina, porém, deve ser mantida nos seus limites. A eleição é positiva. É para a vida eterna. Não há uma eleição negativa, já que todos estão condenados. É a predestinação para a vida eterna. Isto é, Deus não elegeu ninguém para a perdição. Os que se perdem, perdem-se porque Deus permite que sigam os seus próprios caminhos, que são caminhos de pecado, que é o caminho de todos os homens. Romanos capítulo 1, versos 18, 21, 28, 32 e assim sucessivamente. Portanto, no ato da salvação, há uma passividade total do homem. O homem não corrobora em nada para a sua salvação. É Deus que o faz. É uma salvação habilitada pelo Espírito Santo. E o papel do homem é somente responder positivamente, porque Deus lhe deu, através do Espírito Santo, a compreensão desta palavra. Outro aspecto, irmãos, eu botei aí na tela, é que os eleitos têm o seu número contados. São números exatos. Eles não podem ser acrescidos e nem diminuídos. A quantidade que Deus decretou vai acontecer exatamente segundo o decreto de Deus. Do mesmo jeito, a preterição. Também não haverá aumento ou diminuição do número. São números exatos também. Então, tanto para a salvação quanto para a perdição, os números são exatos. Eles não serão modificados. Bem, estamos chegando ao final do nosso estudo, né? A doutrina da eleição é uma das mais difíceis de toda a Bíblia. Algumas verdades que encerra fogem totalmente à nossa compreensão. Entretanto, sendo bíblica, não podemos negligenciá-la e muito menos negá-la. Devemos estudá-la com diligência, reverência, isento de preconcepções. Constataremos, a despeito das dificuldades, que essa doutrina é benéfica à fé e muitíssimo confortante para os servos de Deus, dando-lhes a segurança da ação de Deus na sua vida. A Bíblia afirma a responsabilidade humana junto com a doutrina da soberania divina. Além disso, a oferta de misericórdia do Evangelho é estendida a todos igualmente, conforme Isaías 55, verso 12, Apocalipse 22, 17. Chama a quem deseja ser salvo. Entretanto, o efeito é só para estes, para aqueles que Deus deseja que sejam salvos.
Isaías 45, 20, Atos 17, 30, entre outros, né? Ordena Deus que todos os homens se voltem para Deus, arrependam-se e sejam salvos, diz Paulo na primeira carta a Timóteo, diz Pedro na sua segunda carta, nos diz que Deus não está disposto a que ninguém pereça, mas Ele quer que todos sejam salvos. Por fim, o Senhor Jesus diz, aquele que vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Em suma, podemos dizer que Deus teve uma relação especial de amor com os escolhidos desde a eternidade e com base nessa relação de amor, Ele os escolheu para a salvação. Queridos, o questionário, para ver se vocês realmente estão aí, ó, belezinha, não é? Vai ser feito um quiz novamente, não é? Como foi feito semana passada. Espero que todo mundo tenha respondido o quiz da semana passada, não é? Clibanês depois vai me passar a relação para eu ver, só Clibanês ver, porque é ele que está operando esse sistema, não é? Mas nós vamos fazer o quiz também desse estudo de hoje, vamos estar soltando ele aí durante a semana, para que os irmãos possam responder e ver o que realmente aprenderam. Esse quiz é para você mesmo, irmão. Nós não queremos fazer ranking e etc. Não. Queremos que você veja o seu próprio desenvolvimento. E nós, desse modo, concluímos este módulo. Antes de devolver a palavra à Beguinha, eu vou responder só a uma pergunta que foi feita por Alexandre. Eu não sei se ele está aí, não é? O quiz, Zélia, que você está perguntando, o quiz vai ser colocado lá na igreja, né? no grupo da igreja, tá certo? Clibanês vai concluir, vai fazer, eu vou mandar para ele as perguntas, como faço toda semana, ele faz e disponibiliza no grupo da igreja. É como um joguinho que você entra lá e vai respondendo, né? Então, antes de passar a palavra à Beguinha, eu recebi uma pergunta de Alexandre, não sei se ele está aí hoje, mas a pergunta de Alexandre foi a seguinte, não foi hoje, ele já fez no estudo passado, eu não respondi porque não tinha a ver com aquele estudo específico, tem a ver com o de hoje, não é? Mas a pergunta dele era a seguinte, o que é infralapsorianismo e o que é supralapsorianismo? E qual é a posição da igreja presbiteriana sobre essa questão? Bem, irmãos, supralapsorianismo e infralapsorianismo são duas teorias que foram criadas após a morte de Lutero, aliás, de Calvino, por Teodório Beza. Ele substituiu Calvino e ele criou essas duas teorias, que, em resumo, trata da questão vinculadas à queda do homem e aos decretos e desígnios de Deus. Diria eu que esta não é uma pergunta teológica. Ela não tem, no meu entendimento, nada a ver com teologia. Ela é mais uma pergunta lógica e não passa de mera especulação. Por quê? Porque ela considera os decretos eternos de Deus. Sobre o seguinte aspecto. O infralapsorianismo diz que Deus primeiro determinou o pecado do homem para depois providenciar a redenção. Já o supralapsorianismo diz o contrário. Diz que Deus primeiro projetou a redenção e depois permitiu que o homem pecasse. Bem, acho eu que essa questão é de pouca importância, porque não passa de uma mera especulação, que, repito, não acho isso teologia, acho isso mera especulação.
porque nós não temos nunca como saber o que Deus pensou e o que Deus projetou. Ah, Deus primeiro determinou que o homem pecasse e depois fez a redenção, ou Deus primeiro fez a redenção e depois deixou o homem pecar? Nada mais além disso. A igreja presbiteriana, ela não tem uma posição sobre isso, porque não é um ponto de vista doutrinário, mas mera especulação. Espero ter respondido. Quem quiser complementar, tem a oportunidade de fazê-lo, né? A outra pergunta eu já falei na mensagem, que foi sobre a questão que Jane fez. Certíssimo a sua colocação, pastor. Oi, Zélia. Certíssima a colocação, senão vai estar acima da soberania de Deus. Isso. Exatamente. Nós não temos como saber o que Deus projetou, né, Zélia? Se Deus fez assim ou se Deus fez assado. É como discutir é como discutir o sexo dos anjos. Se é masculino ou se é feminino. Eu não vou saber. Então é a mesma... Dentro desse contexto, pastor, quando a gente olha lá no livro de Jó, ele diz: aonde você estava quando eu fiz isso? Foi você que melhorou a fazer isso? Isso. Foi você quem determinou o tempo e todas as respostas, porque o plano de Deus, a projeção de Deus não está para a gente saber o que aconteceu depois, senão a gente era superior a ele. Isso. Verdade. Beguinha, com você, viu? Amém. Estamos chegando ao fim, né? Mas antes vamos abrir se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma colocação. E eu já começo com as provocações, né, pastor? Muito bem. Nós ouvimos o pastor dizendo que nós devemos estudar, né? E eu aconselho aos irmãos não entrarem em contenda por causa disso, né? E se porventura não esteja como escapar da contenda, estejam bem estudados, né? Porque você vai escutar citações, versículos, né? Perguntas, né? Um irmão pode chegar para você e dizer assim: eu não acredito na predestinação, e citar como assim um exemplo, Atos 10:34, que diz assim, está na Bíblia, viu, pastor? E foi mais Pedro que disse, viu? Sim. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E agora? Uhum. O que é que vamos responder para o irmão? Isso. Tem que conhecer o contexto, né, Beguinha? Senão... né? E agora? Deus faz acepção de pessoas ou não faz? Não faz. Ajuda aí, Zélia. No mandado ele disse: ide pregar a toda criatura. Ele não disse assim: pregar só os perdidos, porque os eleitos já estão salvos, nem pregar. Ele disse: ide pregar a todos. Porque nós não sabemos quem é eleito e quem não é. Só quem sabe é ele. Agora ele quer contemplar a nossa obediência. A nossa obediência é para pregar para todos. Independente de idade, de gênero, de riqueza, de etnia, é dever nosso pregar a todos. A sábios, leigos. Agora, dentro desse contexto, quem vai trazer a consciência do pecado, da justiça e do juízo vai ser o Espírito Santo. E você e eu não sabemos. Eu vou para a Beguinha porque ele já é eleito. Ou eu não vou pregar para a Beguinha porque eu já sei que ele é eleito. Não. Não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo: vá e pregue a todos. No caso aí, a palavra está dizendo que Deus não faz acepção, né? Que se ele fosse como... A acepção de deixar a palavra para todos. Se fosse como pensavam os judeus, que a salvação pertencia só aos judeus. Nós não
estaríamos aqui discutindo e estudando essas De doutrinas, jeito né? nenhum. Porque nós Qual é o somos... texto de Pedro, Beguinha? Ainda hoje de manhã eu estava falando um pouco sobre a questão de Cornélio. Que o Senhor diz a Cornélio que as esmolas e as orações dele chegou. Agora, se ele quiser chegar à memória dele, mande chamar que virá dizer o que ele precisa ouvir. Mas veja, contemplar aquela visão que Pedro tem, porque senão Pedro não tinha ido, porque Pedro tinha a visão que o gentio era impuro e imundo. E Deus responde para ele: não faça impuro e imundo aquilo que eu já santifiquei. E quando Pedro está pregando, Pedro diz: olha, aconteceu com eles o que aconteceu conosco antes da pregação. A mesma coisa, eles são do Espírito, tal qual os judeus. Nós, judeus, fomos. E eles eram, na minha visão, impuros e imundos. É isso. Aí, dentro desse contexto, aí Deus mostra que não faz acepção de pessoa, nem com judeu, nem com gentil. Amém. Acho que era o pastor Davi que queria fazer alguma colocação, pastor? Não, Ele qual quer o texto fazer, que eu você já vou citou? me calar para aprender com ele. Pois não, pastor. O texto que você citou foi qual? É Atos 10:34. Ah, tá. Mas eu posso citar outro também para o senhor esclarecer. Cite. O pastor Saulo tá aí, pode citar. 2 Pedro, esse é fácil. 2 Pedro 3:9. O Senhor não retrata a sua promessa, não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E agora, pastor, todos vão se arrepender? Certo? A questão de Atos, quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, eu penso que o texto bíblico está dizendo que Deus ele escolhe pessoas de todos os povos, de todas as nações. Então, assim, ele não faz acepção de pessoas no sentido de escolher pessoas de países diferentes, né? De todos os países. Do Brasil vou tirar tantos, da Alemanha vou tirar tantos. Deus não faz acepção de países, de nações. Pastor, o versículo 35 já responde o versículo 34, diz assim: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz o que lhe é justo, o que é justo lhe é aceitável. Ou seja, Deus não faz exceção, Deus não faz separação de pessoas. Todo aquele que temer a Deus e fizer o que for justo, vai ser aceito diante dele. O contexto é simplesmente esse, que é assim, não vai ser por ser judeu, como a irmã Zélia falou, ou por ser gentil que vai ser aceito ou não por Deus, mas de acordo com a conduta que seja, que glorifique a ele, o nome dele. Esse texto, Beguinha, que você leu aí, de Pedro, ele diz assim, na minha versão aqui: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ele está falando de um grupo de pessoas. Ele fala daqueles que estão, que foram escolhidos, porque Jesus mesmo diz lá que o Senhor não quer que nenhum se perca. Ele diz: eu não quero que nenhum se perca daqueles que tu me deste. Então, esse não perder-se são aqueles que o Senhor deu. O próprio Jesus expressa isso em determinada citação a esse respeito. Completando o que o pastor está dizendo, em João 15, verso 16, ele diz: claro, não foste vós que me escolheste, antes eu vos escolhi e vos nomeei. O Senhor foi quem nos escolheu e foi quem nos nomeou. Ele diz: antes eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Mas depois ele também diz: nada pode fazer. Então, se não é a nossa bondade, porque a nossa bondade, com Isaías, não passa de trato de imundícia. Ele nos escolheu, ele nos nomeou e ele quer que a gente seja
obedientes. O que diz se atentamente ouvir a voz do Senhor e obedecer. Eu preciso ouvir e obedecer. Agora, sabendo que quem vai fazer a obra é Ele e não eu. Muito bem. É só para os irmãos terem a ideia que os irmãos vão ser confrontados, vão tentar ser refutada a doutrina, né? Devemos evitar vãs discussões, né? Mas devemos sim estudar a doutrina para quando formos interpelados, né? Ou para nosso próprio crescimento, né? E ter cuidado com palavras, né? Puxando um pouquinho para a minha sardinha, né? Quando diz todos, às vezes não está falando de todos, né? Justamente. Quando a gente estuda conjunto, a gente vê lá o conjunto universo. Aí estuda outro conjunto que está dentro do outro conjunto. Às vezes a gente está falando de todos do segundo conjunto, não do conjunto universo, né? Então tem que ter cuidado com essas palavras e, como disse o pastor Davi, conhecer o texto e o contexto, né? Sem isso fica impossível, né? Defender. Mas a palavra está aberta. Exemplos, muito, porque quando você fala de um conjunto completo, mas de hora você tem falando nos ímpares, hora falando nos pares, hora você está falando nos primos. E são conjuntos, quando eu olho para cada conjunto, são fechados. Conjunto dos pares são tudo pares. Conjunto dos primos são tudo primos. Agora, tudo está dentro do conjunto geral, ou que é o universal. Quando a gente olha para a humanidade, é toda a humanidade. Agora, dentro de toda a humanidade, Deus fez vaso de honra e de desonra. E não está para mim ou para você ver. De honra e essa desonra. E ele fez assim porque foi bom, porque foi mal. Não. O pastor explicou bem para a gente com muita precisão. Aprove a ele fazer assim e a honra, a glória seja dele, porque quis fazer assim. E você e eu devemos nos alegrar, porque dentro dessa quantidade de pessoas, você faz parte. Então, não é você o salvo, não é você, Beguinha, não. É você o salvo. Não tem que ficar constrangido. Ah, não, Deus não fez certo. Quem sou eu para dizer quando Deus fez ou errado, se eu mesmo só faço alguma coisa certa, se Ele assim me conceder pela sua infinita graça. Amém. Mais alguém? Sim, eu. O 1 Pedro, né? 2 Pedro, aliás, 3, 9. Se a gente for olhar o versículo 8, como o pastor falou, é para um público específico que o apóstolo Pedro está falando. Isso é uma coisa, amados, que não deve esquecer. Ou seja, já é para quem era da igreja, já é para quem fazia parte do corpo de Cristo. A gente tem que tomar muito cuidado quando... Eu sei que aí foi proposital para a gente ter essa discussão. Mas assim, quando a gente lê um texto bíblico, identificar o propósito daquele texto bíblico e o objetivo é ser um público-alvo, vamos falar assim, é melhor falar. Porque senão a gente passa a entender muita coisa errada. E mudando de assunto, eu lembro, há alguns anos atrás, eu fiquei interessado, eu tive a oportunidade de pegar nas mãos uma Bíblia de estudo pentecostal, não lembro qual é o nome da Bíblia agora. Eu disse, rapaz, eu vou ver o que eles acham da predestinação. Aí procurei algum artigo teológico da Bíblia deles que falava sobre predestinação. E quando eu li, eu percebi, assim, o entendimento deles é totalmente diferente da gente. Nós entendemos que a predestinação é algo pessoal. Ou seja, Deus predestinou a Cleison, aí Deus pode ter predestinado a minha esposa, só quem sabe é ela e Deus mesmo. Eu não tenho certeza da salvação dela, nem da ninguém. Ao contrário, eu sei do meu chamado. Nem eu sei dos irmãos, nem mesmo do pastor. Aí quem sabe é o pastor com Deus. Então, nós entendemos que a salvação é um processo, a escolha de Deus é algo pessoal. Deus escolheu certas pessoas. Só que no artigo teológico eles dizem que eu entendi quase como se fosse o entendimento da Igreja Católica. Fora da Igreja Católica não é salvação. Para dizer assim, Deus escolheu a Igreja e só quem está na Igreja é que é salvo. Eu disse, caramba, eles entendem muito errado o negócio. Que coisa bagunçada, meu Deus do céu.
Bem, vamos encerrar. Cleice, se a Bíblia diz tudo pentecostal, o nome dela mesmo é Bíblia pentecostal. E eles dizem que tem Beguinho, eu queria dar um colocações. Essa Bíblia aí eu também já tive a oportunidade de ler. Diz que a salvação é como uma canoa que vai passando, né? Você tá lá, você pega se quiser, né? É essa a interpretação que eles fazem. Mas já passando a palavra para o pastor para saber qual é o próximo estudo da próxima quinta-feira e para os demais avisos, né? Depois dos avisos, o pastor pode terminar. Ok, tá certo. Queria só lembrar aos irmãos que próximo domingo nós teremos o primeiro culto presencial lá em Lagoa Seca. Se não me engano, vi 32 inscrições. Não sei se tem mais, mas eu vi 32 inscrições. E vamos ter o primeiro culto presencial. Vamos também celebrar a ceia nesta ocasião. Não é? Lembrando aos irmãos que teremos escola dominical para adulto às 9 horas, às 10 horas, escola dominical para os jovens e o trabalho do YouTube que as meninas estão fazendo para as crianças também permanece. O nosso culto no próximo domingo vai ser às 18 horas. Será transmitido pelo YouTube, o canal que a igreja tem no YouTube. E, meus irmãos, nós tivemos algumas habilidades aí na área de informática que apareceram nessa pandemia que tem sido muito valioso para a gente, né? O Clibanês tem gerido aí as salas e possibilitado as melhorias necessárias para que a gente pudesse ter as nossas reuniões. Louvamos a Deus pela vida do Clibanês que tem dado essa contribuição. Também o Otto, né, está gravando os nossos cultos, vai fazer a divulgação e transmissão, enfim, né, louvamos a Deus pela vida dele também, né, Samuel, que tá envolvido também, Beguinha, e também, irmãos, nós vamos ter melhorias agora no que diz respeito à nossa agenda de cultos também. Nós não vamos ter, a partir de amanhã, nós vamos disponibilizar um programinha que foi desenvolvido pela nossa irmã Aline, aqui da Igreja da Liberdade. A Aline aqui é de Monteiro, todo mundo conhece, né? A Aline desenvolveu um programa muito, muito bom, né? Você vai lá, ela vai disponibilizar, vai ficar no grupo da igreja, você vai lá, vai fazendo a inscrição e ele vai absorvendo. Depois, quando ela encerra o programa, então ele já dá a lista pela ordem de inscrição, diferenciando a hora, o minuto e o segundo que cada um se inscreveu. Então ele já faz a seleção completa. Fornece com telefone, para contato, com tudo, né? Então, a partir de amanhã, nós já vamos estar disponibilizando este programa para o culto do dia 13. Para o culto agora já está fechado. Então, nós vamos distribuir o programinha com o agendamento para o dia 13, culto do dia 13. E os irmãos vão escrever lá e pronto. Quando for na quinta-feira, ela vai fazer o fechamento, o encerramento do grupo e vai mandar a lista para a gente, né? Então, louvamos a Deus pela vida de Aline e pelo que ela está desenvolvendo em prol de melhorar a qualidade do nosso atendimento à igreja, né? Então, louvamos a Deus pela vida da irmã e os irmãos já ficam avisados de que amanhã nós já vamos estar disponibilizando esse programazinho, né? Então, você vai lá, botou o seu nome, o seu telefone, acabou, está resolvido, não é? Então, você já está inscrito na ordem eletronicamente numerada lá. Né? Então, vai ser realmente quem primeiro se inscrever. Então, vamos colocar isso tanto para a Igreja da Liberdade, no grupo, para a Igreja de Lagoa Seca e para também os irmãos de Barra de Santa Rosa. Não importa.
onde você está. Você se inscreveu lá, ele já automaticamente absolve, né? Então, nós vamos melhorando, né? Como afirmamos, se houvesse a necessidade, nós teríamos 2 cultos. Mas, ao perceber o que as outras igrejas estão fazendo, mesmo as que se comprometeram a fazer 2 cultos, não houve necessidade de fazer 2 cultos. Então, se não há essa necessidade, nós vamos fazer um culto no domingo, todos os domingos daqui para frente, né? Iniciando com Lagoa Seca e depois vamos ver com a experiência de Lagoa Seca, que onde tem um ambiente melhor, assim, em termos de espaço físico, e aí daí nós vamos abrindo todas as demais. Então, que Deus esteja abençoando os irmãos e que nos dê uma semana aí, um resto de semana de muita paz, tranquilidade. Louvamos a Deus pela vida de todos os que estiveram aqui. Vamos orar? Me lembrei agora que ele disse que eu termino. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais uma oportunidade que tu nos deste de estarmos estudando a tua palavra. Te louvamos por tudo que debatemos aqui e aprendemos neste dia, neste culto, nesta ocasião. Te louvamos pela vida dos irmãos, te pedimos por cada um deles, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. E Amém. até domingo. Amém. Eu me alegro na cruz,
para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem